Já faz algum tempo que nós começamos nessa casa espírita falar das leis naturais. E por que a importância das leis naturais, principalmente neste momento? Porque são as leis naturais explicadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, que eles nos trazem muitos esclarecimentos que facilitarão o nosso entendimento sobre tudo que está à nossa volta, desde nossas relações familiares, relações com a natureza, reações químicas, físicas. E lá tem um conjunto de leis que falam algumas sobre questões físicas, outras mais filosóficas, como a lei de igualdade, lei de liberdade, que a nossa irmã Thais tratou na semana passada. E hoje nós vamos falar da lei de adoração. E às vezes parece até um pouco estranho a gente falar, olha, o Espiritismo falando de lei de adoração, mas a gente tem que pensar que os Espíritos trazem para nós um conceito um pouco diferente do que nós estamos acostumados com adoração. Adorar não significa idolatrar. Idolatrar é mais associado a um tratamento excessivo, uma atenção excessiva que a gente dá para os fatos, que a gente dá para as pessoas. E nós vamos ver aqui que até em relação a Deus, a gente deve evitar os excessos. Deus não quer que a gente fique pensando nele o tempo todo. Nós temos muita coisa para fazer aqui na Terra, obviamente com a bênção dele, com a permissão dele, mas não pensando nele o tempo todo, porque senão nós não faríamos nada. Não conseguiríamos caminhar aqui. E outra questão muito importante em relação às leis naturais é porque elas estão aí na natureza. Para nós espíritas, e até se a gente for pensar para os não espíritas, deveríamos entender que não existe o que muitos entendem como sobrenatural. Tudo o que acontece e que nós vemos está na natureza. A maioria das coisas nós ainda não conseguimos entender, fazer a compreensão devida, mas estão aí na natureza. Portanto, são leis naturais, que em algum momento nós vamos fazer a compreensão necessária e ter o entendimento necessário para aquelas situações que às vezes nos adoecem, seja fisicamente ou emocionalmente, para esses fenômenos como terremotos, vulcões, furacões, os conflitos. Inclusive uma das leis naturais é a lei de destruição, que os espíritos vêm nos trazer, que não é exatamente destruição no sentido que nós normalmente pensamos, mas são leis que estão na natureza e que nós devemos, por meio do estudo, da pesquisa, do pensamento filosófico, principalmente baseado na moral cristã, fazermos a compreensão devida dessas leis naturais. Portanto, não haveria milagre no sentido do inexplicável. Tudo que existe na natureza tem uma explicação. Obviamente, nós não conhecemos todas. Aliás, não conhecemos muitas ainda. Estamos buscando, à medida que a humanidade evolui, seja pela filosofia, pela ciência e pela própria religião, nós vamos avançando nesse conhecimento e essas leis vão ficando, esses mistérios, essa cortina vai se abrindo e a amplitude do nosso conhecimento vai se alargando. E hoje nós vamos falar dessas leis naturais com as referências do Livro dos Espíritos e utilizando alguns conceitos que o irmão Antônio Grimm, que é esse que está à esquerda de vocês aí, um retrato dele da última encarnação, ele encarnou na Alemanha, alguns conceitos que ele nos traz, por meio do médium Mauri Rodrigues da Cruz, e também com algumas referências que o espírito do André Luiz nos trouxe através do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Então vamos começando a trazer algumas questões.
A primeira delas que o livro dos Espíritos nos traz é que a adoração nos aproxima de Deus. E foi perguntado aos Espíritos: em que consiste a adoração? E eles nos disseram: na elevação do pensamento a Deus. De Deus, pela adoração, o homem o aproxima da sua alma. Ou seja, nós, homens e mulheres, seres encarnados, nos aproximamos de Deus através da elevação do nosso pensamento a Deus. E depois foi perguntado: a adoração individual será preferível à adoração em comum? E os Espíritos responderam: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Voltando aqui na primeira parte, da pergunta 649, como que se poderia dar essa nossa elevação ao pensamento a Deus? Normalmente nós começamos as nossas preces aqui, seja na reunião dos trabalhadores da casa, na quinta-feira, quanto nas palestras públicas, nas terças-feiras, chamando a atenção de todos os presentes para elevarmos o nosso pensamento a Deus. E o que é levar esse pensamento a Deus? É levar esse pensamento a Deus, nos conectar a Deus. É tentar nos desvencilhar dessas nossas amarras da matéria, desse pensamento que nós temos em roupa, em dinheiro, em perfume, nas nossas carências materiais, principalmente, e tentar nos conectar a Deus de uma forma verdadeira, não no sentido de vamos fazer uma prece repetitiva, repetindo palavras. E esse conectar a Deus, cada um tem a sua forma. Em qualquer lugar que estejamos, podemos fazer isso. Obviamente, o silêncio nos facilita bastante. Um lugar calmo, tranquilo, seja em nossa casa, numa casa religiosa, que pode ser um espaço religioso qualquer, de qualquer religião. Deus não tem preferência por religião. Nós podemos fazer isso. É nós sentarmos, tentar fechar os olhos. Deus, meu Pai. Explicar para Deus, do fundo do nosso coração, o que está acontecendo conosco. Levar a Deus os nossos sofrimentos, as nossas angústias. É um desabafo mesmo. Deus entende todas as palavras. Qualquer palavra que endereçarmos a Ele, Ele vai entender. Porque Ele conhece cada um de seus filhos, muito além das palavras que nós expressamos. Ele vai entender essa conexão. Então, cada um de nós podemos fazer isso o tempo todo. E quando os Espíritos nos chamam, que reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais forças nós temos para atrairmos a atenção dos Espíritos. Porque Deus, Ele disponibilizou vários seres encarnados e desencarnados para nos auxiliarmos. Quando nós buscamos um amigo, um vizinho, um pai, uma mãe, um avô, para levar uma questão que nos aflige, nós estamos buscando o encarnado. Quando nós endereçamos a Jesus Cristo, aos que vêm da Igreja Católica, a um santo, a Francisco de Assis, a Santo Agostinho, a São Bento, no vocabulário mais da Igreja Católica, inclusive alguns deles, Francisco de Assis, e para a gente Agostinho, eles nos trouxeram várias informações depois de encarnados, que estão codificadas nas obras básicas do Espiritismo. Nós estamos direcionando a um desencarnado. E principalmente Jesus Cristo, a nossa grande referência, que é a moral cristã, todas as mensagens que Ele nos deixou, nós estamos comunicando com os desencarnados. Quando podemos fazer isso sozinhos?
Mas quando fazemos isso em conjunto, numa casa como essa, ou numa casa religiosa qualquer, a sensibilização pelo que os Espíritos nos trazem é maior. Imaginem fazendo uma analogia a uma sala de aula de 60 alunos, o professor vai lá toda semana, explica a matéria e depois ele marca uma prova. Quando está chegando a data daquela prova, alguns alunos sentem que ainda não estão preparados para fazer aquela prova. Aí primeiro vai um sozinho e tenta conversar com o professor, pedindo para adiar aquela prova. E talvez ele fique assim, poxa, mas será um aluno me perguntando? Mas quando começam os 2, 3, que chega a metade da sala, aquele professor vai perceber, alguma coisa muito importante está acontecendo. Eu preciso dar atenção. E talvez ali tenha uma prioridade. Eu preciso de dar atenção mais ali. Imaginemos nós, neste momento que a gente vive, todo mundo, o mundo inteiro, ainda que nós não saibamos, sofrendo as consequências desse conflito que está tendo lá na Ucrânia, com a invasão da Rússia. Se todos nós elevarmos nosso pensamento a Deus em prece, ainda que seja em nossos lares, mas em um mesmo momento, pedindo a Deus para que haja uma solução pacífica, para diminuir o sofrimento daquelas pessoas tão angustiadas, dormindo em porões, em estações de metrô, se alimentando de uma sopinha por dia. Olha o peso que tem, a sensibilidade que os Espíritos podem ter quando toda a humanidade em oração, em prece, pedindo auxílio para aquele povo, para conseguir sensibilizar essas pessoas que ainda estão com o espírito mais belicoso neste momento, para que elas estejam mais atentas para a paz. Que força que pode ter. Então devemos sim fazer as nossas orações individuais. Deus vai nos ouvir em qualquer momento, em qualquer lugar. Mas a união faz a força. Quando tivermos uma causa coletiva, vamos nos unir, seja uma causa mais filosófica, uma causa mais material, uma causa de busca de uma solução pacífica, como nesse exemplo, que façamos a união para essa elevação do pensamento a Deus. E por isso que os Espíritos nos chamam a atenção na pergunta 657, que essa adoração, ela requer ação. Fazer uma prece e viver em adoração não é viver enclausurado em um local, parado o tempo todo, só pensando em Deus e não agindo. Deus nos chama a atenção desde sempre, e os Espíritos, na pergunta 657, para a necessidade da ação. E foi perguntado aos Espíritos: tem perante Deus algum mérito os que consagram a vida contemplativa, aqueles que ficam a vida inteira somente contemplando? E os Espíritos disseram: não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só pense nele, pois lhe impõe deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. Imagina nesse momento tantos irmãos sofrendo ao nosso lado, precisando de uma palavra amiga, alguns precisando de um abraço. Nesse tempo de quase 2 anos de pandemia, muitos ainda quase não saíram de casa, seja por medo justificado. Alguns têm questões de saúde, mas outros, esse medo inicial virou um problema psicológico mais sério. E estão precisando de atenção. Outros precisando de um auxílio material, porque perderam emprego, perderam familiares, precisando de um abraço, de uma palavra amiga. Imagina se ficássemos só contemplando a vida.
pensando em Deus o tempo todo. É nisso que os Espíritos nos querem chamar a atenção. Deus quer que hajamos. Vamos atrás de quem precisa. Tem tanta gente precisando de nós. E todos nós, dentro do campo de ação de cada um, temos algo a contribuir. Por mais limitados que estejamos, podemos contribuir. Mesmo uma pessoa que esteja sofrendo com tristeza, em depressão, às vezes pega um animalzinho de estimação para cuidar. Aquele ser, aquele animalzinho que foi abandonado, também é uma criatura de Deus. Ele também requer atenção. E ali tem dois se ajudando. Um ser humano, um outro animal, com uma inteligência diferente da inteligência humana, mas que também é uma criatura de Deus. E os dois ali, buscando em harmonia, se ajudando e fazendo algo de bom um para o outro. E quando a gente faz essa adoração a Deus, essa adoração no sentido de ação, no sentido de reflexão, de buscarmos auxiliar e ser auxiliado, de participar coletivamente da vida que nos cerca, isso vai nos auxiliar na compreensão desse todo. E por que a importância do todo? O médium, o Maury Rodrigues da Cruz, e aí não é uma mensagem de psicografia, é um livro escrito por ele, um ser encarnado, ele nos diz que todos os indivíduos pertencem a uma totalidade. Todos interagem, eles nunca estão sozinhos. Estão sempre num processo frequencial, onde todos alimentam a todos. Então todos os seres vivos e todas as coisas estão sempre emitindo mensagens que são de composição inteligente para nós, seres humanos. Mesmo parados, o que ele chama a atenção aqui é que mesmo parados, mesmo esses espíritos encarnados que estão só em uma vida contemplativa, eles também estão comunicando. Tudo informa e comunica. Se eu olho para essa cadeira sozinha aqui, ela me comunica alguma coisa. Se vem um artista, ele consegue fazer uma foto, outros fazem em artes plásticas da pintura, às vezes eles pintam uma cadeira, um berço, um sol, uma paisagem que parece ali uma imagem parada, mas aquela imagem está comunicando algo. E todos nós fazemos parte dessa totalidade. Os vegetais, minerais, quem está lá no Japão, quem está no continente africano, no interior do Brasil, lá nas tribos indígenas, por mais isoladas que sejam. E aqui a gente chama a atenção que todos encarnados e desencarnados, para nós espíritos, porque há muito desconhecido, há muito que nós ainda não temos explicações, que nós ainda não fizemos as interpretações mais adequadas. A gente dentro de um processo frequencial, onde todos alimentam todos. E mais para o final a gente vai ver um pouco dessa questão de como que essa alimentação se dá e como que ela é forte. O Chico Xavier vai trazer por meio do André Luiz algumas explicações nesse sentido. E é importante a gente trazer esse conceito de frequência que o irmão Antônio Grimm nos trouxe, por meio de Maury Rodrigues da Cruz, desse processo frequencial, que a frequência, que é um conceito muito utilizado também na física, que é o número de ocorrências em um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, o número de vibrações por segundo de uma onda medida através da unidade de Hertz, que é uma medida que mede para mensurar a frequência. Esse conceito de frequência, fazendo uma analogia mais fácil de nos entender, para que a gente possa entender, a frequência em uma casa religiosa, por exemplo. Quantas vezes nós vamos a uma casa religiosa por semana ou por mês? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes por mês? Quanto mais vezes nós vamos, mais frequentes somos. Quanto mais vezes nós frequentamos uma sala de aula, uma aula de matemática, mais frequentes somos aquela aula.
ao aquele conteúdo. E quanto mais frequentes somos naquele conteúdo, a tendência é conseguirmos entender mais aquele conteúdo. Quanto mais frequentarmos uma aula de matemática, mais facilmente acessaremos os conteúdos de matemática, porque já estamos familiarizados mais. Quanto mais frequentarmos ou lermos determinado conteúdo, filosofia espírita, por exemplo, mais frequentes estaremos na filosofia espírita, mais saberemos desses conteúdos, porque estamos frequentando mais vezes. E isso vai nos auxiliar a essa adoração, e com mais frequência, a aumentar a nossa consciência. E o irmão Antônio Grimm também nos traz esses conhecimentos, esses conceitos de consciência possível e de consciência cósmica. E o que é a consciência possível? É a consciência alcançada a partir de todo o existencial vivido pela pessoa ou pelo grupo. Todos nós temos um possível. E esse possível varia de ser para ser e também de conteúdo para conteúdo. Eu posso ter em determinado conteúdo uma consciência um pouco mais avançada, mas em outro uma consciência menos avançada. E cada um de vocês vão ter uma consciência, de acordo com a vivência de vocês, mais avançada sobre determinado assunto. E ele nos traz esse conceito de consciência cósmica, que é a consciência, o conhecimento de que, como um ser vivo, cada pessoa se encontra ligada a todos os seres do universo. E por que os espíritos sempre nos trazem essa ideia de consciência cósmica e até de um Deus cósmico? Porque Deus, para nós espíritas, Ele é muito mais do que isso que nós enxergamos. Ele é muito mais do que essa casa espírita, Ele é muito mais do que esse planeta, muito mais do que essa galáxia. Tudo que nós vemos e que não vemos foi criado por Deus. E por isso a importância dessa consciência cósmica, do tanto que nós ainda temos que evoluir para entender esse Deus cósmico diante de tantas criações, de tantas belezas que Ele nos traz. E essa consciência possível, voltando um pouco mais nela, para alguns de nós, ela vai não mais além do que a nossa própria vida. Às vezes nós não temos consciência dentro do nosso irmão de sangue, ou do nosso pai, da nossa mãe. Eles estão ali sofrendo, em aflição, e a gente não consegue perceber. Para outros, essa consciência já se alarga para um bairro, para uma cidade, para um estado, para um país, para o planeta, e aí a gente abrangendo todas as formas de vida desse planeta, do planeta Terra especificamente, e para muitos, como os espíritos que nos trazem essas mensagens, para essa consciência cósmica, de que há muito mais. Se nesse planeta já tem muita coisa que nós não entendemos, imagine nesse cosmos que nós sequer conseguimos enxergar, que nem com aparelhos que a tecnologia já nos trouxe, nós ainda conseguimos enxergar. E com base nessa consciência possível e nessa consciência cósmica, quanto mais a gente alarga essa consciência, mais a gente vai poder adorar a Deus, fazendo uma reflexão crítica maior dos fatos, alargando essa consciência. E por isso que o irmão Grimm, em outro conceito que ele nos traz, ele chama a atenção para a necessidade que a gente deveria buscar, uma busca verdadeira de expandir a nossa fronteira lógica. E aí ele nos diz que a fronteira lógica refere-se ao limite do entendimento, do raciocínio, dos valores, da compreensão de uma pessoa ou de uma cultura. E que essa fronteira lógica, ela é transitória, ela se expande continuamente. Refere-se aos limites da visão de mundo, composta por valores e lógica,
que cada indivíduo tem e que define, potencializa e limita a atuação da sociedade. Há uma fronteira lógica cultural de mentalidade de um povo e de cada homem entre si. Veja, o que é essa fronteira lógica? A nossa capacidade de raciocínio, de pensar, aquela consciência, um pouco daquela consciência possível. Quanto mais a gente vai aumentando a consciência, vai aumentando esse nosso possível, a gente vai expandindo essa fronteira lógica, essa capacidade de entender. Quanto mais nós ficamos amarrados a passado, presos a questões que nos afligiram ou que nós ficamos angustiados, mas que não, se nós não refletirmos no sentido de tentar resolver essa questão, ou só de culpar outras pessoas, se pensarmos no que nos aconteceu de ruim, culpando outras pessoas, nós não vamos expandir nossa fronteira lógica, não vamos expandir a nossa capacidade de raciocínio, não vamos aumentar a nossa consciência possível. E eles nos chamam a atenção que isso acontece no individual, em cada um de nós, e dentro de determinada cultura. No entendimento de alguns, dessa fronteira lógica de alguns, algumas questões ainda se resolvem somente com base no conflito bélico, como a gente está vendo lá na Europa. É a capacidade de entendimento de alguns, é a fronteira lógica deles. Mas a imensa maioria, felizmente, já chegou à conclusão de que as questões se resolvem pelo diálogo, que a paz é o melhor caminho. A paz, o diálogo vai sempre ser o melhor caminho. Então, por isso que nesse momento todos nós devemos pensar mais na paz, na harmonia, na possibilidade do diálogo, nessa expansão da fronteira lógica, para aqueles que ainda não chegaram a essa faculdade, a essa capacidade, possam chegar lá e resolvermos as questões com mais leveza, com mais serenidade. Tem uma frase do Mandela, que foi uma das pessoas que sofreu muito com o apartheid na África do Sul e que depois virou presidente da África do Sul, e que eles nos trazem uma mensagem: se você quer fazer as pazes com seu inimigo, trabalhe com ele, em seguida ele tornará seu parceiro. O que o Mandela, em outras palavras, em relação a Jesus Cristo, que ele pode nos trazer aqui, que ele está tentando nos trazer? A mensagem de Jesus Cristo: amai inclusive aos seus inimigos. Amai os seus inimigos. Tente levar para ele uma nova visão. Ofereça uma nova face. Mandela fez isso o tempo todo. Quando ele expandiu a fronteira lógica dele, essa consciência possível, imagine a grandeza desse ser. Imagine, lendo pouquíssimas frases do Mandela, a gente percebe a grandeza desse homem, que teve encarnado, praticamente contemporâneo à maioria de nós, e que tanta mensagem ele nos trouxe. O próprio Jesus Cristo, e principalmente ele, foi uma das pessoas que mais contribuiu e que continua contribuindo para que nós possamos expandir a nossa fronteira lógica. Quando ele estava ali numa praça, uma mulher prestes a ser apedrejada, todo mundo condenando, de acordo com o possível deles, com a fronteira lógica deles, Cristo virou para todos eles e falou assim: atire a primeira pedra se você nunca pecou. Com essa frase curta que Cristo fez, olha a mensagem que ele conseguiu levar para que tanta gente ali e que tantos outros hoje continuemos expandindo essa nossa fronteira lógica, caminhando por um caminho mais leve, que nos possa levar à paz e à serenidade. E para a gente entender a importância dessa fronteira lógica, dessa nossa consciência possível, um outro conceito importante que o Antônio Green nos traz
é a compreensão do nosso campo de ação. Porque todos nós, todos os seres, têm um campo de ação. Um pai tem um campo de ação, principalmente com seus filhos. Um professor numa sala de aula tem um campo de ação, no mínimo com os alunos que estão ali. Quem escreve um livro, quem se atreve a, como eu, trazer palavras para outras pessoas ouvirem, está tendo um campo de ação, pelo menos neste momento. Então nós temos que ter extrema cautela com nossas atitudes por causa desse nosso campo de ação. Tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos tem consequências. E esse campo é uma região que se encontra sob a influência de alguma força ou agente físico. É uma região de atuação ou influência perceptível de uma determinada fonte, de uma causa, conceito, ideia, comportamento, mentalidade. É o meio pelo qual uma força comunica a sua influência. A força de Jesus Cristo é tão grande que ele não escreveu nenhuma palavra, mas a mensagem dele é tão importante que muitos outros que vieram dele, inclusive os apóstolos que escreveram o Novo Testamento, muitos sequer conheceram, tiveram pouco tempo com Jesus Cristo, mas deixaram uma mensagem forte. O apóstolo Paulo, ele não conviveu um segundo com Jesus Cristo. Os momentos que ele teve com Jesus Cristo foi depois que Jesus Cristo desencarnou e veio conversar com Paulo em espírito. Foi o suficiente para Paulo transformar a vida dele, e quase metade do Novo Testamento são as cartas de Paulo, de tão forte que a mensagem é, de Jesus Cristo. Mas todos nós temos um campo de ação, por mínimo que seja. É como se fôssemos comparar um sol com uma vela. O sol, ele se abre e ilumina o planeta. E ele é tão forte que ele consegue, até pelos movimentos da natureza, da terra, Deus foi tão perfeito com a sua criação que ele consegue levar a luz para todas as partes do planeta na medida que precisa, que cada um precisa, no horário que precisa. Mas cada um de nós podemos ser, se não podemos ser um sol como Jesus Cristo, podemos ser uma velinha ali, uma vela que a gente acende. Se apagarmos todas as luzes aqui e acendermos uma vela, a gente vai ver que ela tem um campo de ação, ainda que seja pertinho aqui, do lado dessas folhas, clareando o suficiente para eu ler 3 parágrafos, mas essa vela tem um campo de ação, e todos nós também temos. E à medida que vamos afastando dessa força, desse campo, essa influência vai diminuindo. O sol é tão grande, Jesus Cristo é tão grande, que ele já desencarnou, já foi, passou por aqui, deixou a mensagem que tinha que deixar, mas continua iluminando a humanidade inteira. Mas uma vela também tem a sua força. E à medida que a gente vai afastando dessa vela, vai ficando mais escuro, e a gente não vai conseguindo, vai tendo mais dificuldade para ver. Mas ela está lá, ela tem a sua força. No site da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas tem uma palestra do irmão Raul de Oliveira, de Curitiba, que ele fala bastante sobre esse campo de ação, das influências, traz conceitos da física, da filosofia, que vai nos entender bastante, bastante desse assunto. Não vou me estender muito nele, em outro momento a gente pode voltar, mas para dar sequência e aproveitar o nosso tempo, aí a gente vai trazer o que o André Luiz, por meio de Chico Xavier, tenta nos falar sobre consciência possível, sobre a necessidade de aumentar, de expandir essa nossa fronteira lógica, porque as nossas ações, esse nosso campo de ação, ele cria formas de pensamento. E o André Luiz, por meio de Chico Xavier e Valdo Vieira, nos diz que todo espírito, e aí todo espírito somos nós, encarnados e desencarnados, é fulcro gerador de vida, onde é que nós nos encontremos. Toda espécie de vida começa no impulso mental. Sempre que pensamos
expressando o campo íntimo na ideação, que é o campo das ideias, e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas pensamento ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós, pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. O que ele nos quer dizer aí é que até o nosso pensamento, quando a gente começa a pensar ali, e tudo começa no nosso pensamento, a gente começa ali a criar uma forma, que ele chama de forma pensamento. E essa forma pensamento vai tomando vida. Quando a gente começa a pensar em coisas boas, essas coisas boas vão tomando vida. Imagina quando nós estamos empolgados para o trabalho, pensando em trabalhar, olha, eu quero construir uma família, eu quero construir uma casa, eu quero ter um lar, eu quero ter um lugar aconchegante para viver, que me dê um espaço com dignidade, eu quero aprofundar na leitura sobre determinado assunto, porque esse assunto é importante para mim, eu quero entender mais o que Deus tem a me dizer, eu quero entender mais sobre mim, eu vou buscar na filosofia, na psicologia, em outras ciências, o entendimento sobre vida de uma forma geral. A gente começa a criar impulsos mentais que vai gerando vida, que vai saindo de nós, vai tomando forma e começa a acontecer para fora de nós. E tudo isso que a gente começa a pensar, as nossas ações e principalmente os nossos exemplos, essas formas de pensamento, elas vão ganhando vida, vão ganhando influência na medida da nossa força, seja daqueles que têm a força de uma vela, seja daqueles que têm a força de um sol, vai ganhando vida. E para deixar mais claro, o André Luiz, através do Chico, nos diz um exemplo bem claro. Esse livro é da década de 1960, naquela época o meio de comunicação mais comum era o jornal. Então ele nos diz que suponhamos, no sentido de trazer as notícias do dia, era o jornal, suponhamos que o leitor de um jornal decida-se pelos fatos policiais. Ele avidamente vai procurar os sucessos mais lamentáveis, aquelas questões que tiveram sucesso, mas que são lamentáveis, que a gente não gostaria que acontecesse. Crimes, desastres, e ele vai escolher o mais impressionante aos próprios olhos, para nele concentrar a atenção. Feito isso, começará exteriorizando na onda mental característica os quadros terrificantes que nascem no cérebro, que nascem na nossa mente, plasmando a própria versão ao redor dos fatos ocorridos. Nesse estado de ânimo, atrairá companhias simpáticas, que passarão a cunhar pensamentos da mesma natureza. Daí a instantes, se as formas pensamentos fossem visíveis ao olhar humano, os comentaristas contemplariam no próprio agrupamento o fluxo tóxico de imagens deploráveis. Vejam o que o André Luiz quer chamar a atenção para a gente. E isso foi muito antes de internet, do advento da internet, foi 70 anos atrás. Sequer computador existia da forma que existe hoje. O que ele diz é que aqueles que são ávidos por essas notícias, por esses fatos ruins, eles já vão direto no jornal, eles buscam os crimes, aquelas coisas mais lamentáveis. E aquilo que for mais impressionante a ele começa a concentrar a atenção. E quando ele começa a concentrar a atenção, ele vai exteriorizando uma onda mental. Aquilo não fica só nele. Ele já vai, muitos de nós expressamos até a nossa face muda. Quando a gente está falando de coisas boas, a nossa face fica mais leve. A alegria, a paz, a serenidade. Quando a gente está numa onda mental mais pesada, ainda que esteja só no pensamento, a nossa face muda. E aquele que está no nosso campo de ação vai nos olhar e vai falar assim: poxa, tem alguma coisa ali acontecendo. E se não for uma pessoa forte, quando nos vê com aquela face fechada,
vai ser afetado. Aquela pessoa vai ser afetada e às vezes não vai conseguir se defender. E essas pessoas, elas vão lendo esses fatos, eles vão plasmando, meio que dando forma, eles vão criando forma para esse fato e vai criando a própria versão. E às vezes a versão que nós criamos é a pior do que a versão real. Às vezes é muito pior do que a versão real. E quando a gente vai criando, esse ânimo vai acontecendo, as companhias simpáticas, inclusive do invisível, que a gente não percebe, elas vão se atraindo a nós. Esse pensamento vai atraindo. Não só quem está perto, vendo, mas atrai o invisível também. E que aí ele diz que se essas formas de pensamento fossem visíveis ao olhar humano, os comentaristas contemplariam no próprio agrupamento o fluxo, como que essas imagens são tóxicas, como que nós podemos ser tóxicos, às vezes deploráveis. E ele chamou a atenção para a gente isso em 1960. E o que a internet faz hoje? Essas redes sociais, muitos cientistas de dados muitos trabalham para o bem, mas muitos não. Quando nós ligamos às vezes nosso celular, aparece a imagem ali que a gente fala assim: de onde veio isso? De onde que veio isso? Muitos de nós podemos saber, nós buscamos. Eu não vou dizer todas, mas a imensa maioria, talvez de 90% para mais. Vocês podem perceber que se vocês buscarem na internet ali, eu quero comprar um tênis, no dia seguinte vocês vão receber dezenas de imagens, de tênis, de lojas, de preço, de marcas diferentes, de lojas diferentes. Mas se você vai lá na internet e vai buscar, olha, eu vou ler uma obra filosófica do Kant. No dia seguinte, muita coisa boa de filosofia vai aparecer na sua frente. O que esses cientistas de dados fazem hoje? Eles estão fazendo o que André Luiz está chamando para a gente desde 1960, desse livro. Nós plasmamos pensamentos. O mínimo que a gente materializa desse pensamento hoje nas redes sociais ou na internet, o registro já ficou ali e alguém vai buscar. Esse alguém às vezes é invisível para nós, o que ele está chamando aqui. Se fossem visíveis ao olhar humano, hoje a gente está vendo que está se tornando visível. Se a gente busca uma coisa ruim na internet, no dia seguinte coisas terríveis vão aparecer ali. E felizmente muitos de nós, antes de mandar para outras pessoas, arrependemos e vamos lá e apagamos, porque muitos tendem a propagar isso aí, mas felizmente muitos apagamos. E aí tem aquela que é uma frase que é muito engraçada, que alguns dizem lá: Deus leu o que você apagou. Não adianta apagar, Deus leu. Mas eu diria, adianta, Deus leu, mas você está evitando de passar aquele sentimento para frente. Pode ser um espírito amigo, um espírito benevolente, um espírito do bem que te falou assim: não faça isso. Porque as primeiras ações que nós temos, essas mais espontâneas, normalmente somos nós mesmos. Mas a partir de um segundo momento, já pode ser um bom espírito falado para a gente: não haja dessa forma. Olha, isso seria mais ou menos assim: energias negativas atraem energia negativa, energia positiva atrai energia positiva. Exatamente. É exatamente isso que o André Luiz está chamando a atenção para todos nós. E aí na mensagem seguinte, outra parte do livro dele, psicografado pelo Chico, que nós devíamos buscar utilizar essas correntes mentais, essas formas de pensamento, expandir a nossa consciência possível, a nossa fronteira lógica para o bem, utilizando a moral cristã, a filosofia da moral cristã, para produzirmos correntes mentais construtivas. Porque mentalmente expostos que estamos a todas as influências psíquicas, é imperioso que nós, espíritos, nos eduquemos para governar os nossos próprios impulsos, nos aperfeiçoando moral e intelectualmente.
as vibrações balsâmicas da prece nesse sentido da lei de adoração, de adorar a Deus com consciência, com fé, falando o que é verdadeiro para nós, nós erguemos o nosso pensamento aos planos mais sublimados, mais elevados, de onde nós recolhemos ideias transformadoras de espíritos benevolentes e amigos. Orar constitui a fórmula básica de renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. E a gente volta lá no início da lei de adoração. É através dessa prece verdadeira, de falando com Deus. Se tivermos que chorar durante uma prece, que choremos. Se não estivermos dando conta, se estivermos angustiados, falemos com Deus com todas as palavras: Deus, meu Pai, eu não estou aguentando mais, me ajude a encontrar um caminho, porque é lá que nós vamos buscar do divino entendimento que desce do coração da vida. Quem é o coração da vida? O nosso Criador. Para a vida do coração, é uma metáfora que ele está utilizando aqui, para a vida do coração, que é essa vida de encarnado, nós humanos, para que nós possamos buscar uma vida mais serena, uma vida mais equilibrada, para que nós possamos plasmar esses pensamentos mais construtivos, pensamentos de amor, de paz, de serenidade, porque nós somos aquilo que pensamos, aquilo que agimos, tudo aquilo que fazemos. Mas tudo começa no pensamento. E os espíritos já chamavam para a gente há muito tempo de que nós plasmamos formas de pensamento. E hoje a gente já está vendo nessas redes sociais que o mínimo, na época eles falavam que se fosse visível, a gente poderia ficar abismado com a força disso aí. E hoje a ciência, por meio dessas ciência de dados, de redes sociais, de tecnologias, já estão nos dizendo que o mínimo espaço que a gente dá, a gente deixa um registro. E essas informações estão circulando, outras vão se juntando a elas, e por isso a necessidade de falarmos de amor, falarmos de paz, de serenidade. Então vamos plasmar alegria, plasmar serenidade, vamos plasmar os rios sendo revitalizados, árvores sendo plantadas, famílias construindo diálogos, culturas construindo conhecimentos da paz, fazendo reflexões com base na moral cristã, para que assim as formas de pensamento que nós criarmos sejam as melhores possíveis e que elas possam nos trazer lá do divino entendimento, desse coração da vida que é Deus, nosso Pai, nosso Criador, para essa nossa vida aqui de encarnado, esse nosso coração humano. E os Espíritos chamam a atenção que tudo isso é natural. Eles já chamavam a atenção há muito tempo. Tudo isso está na natureza. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de enigma, não tem nada de não explicável. Nós ainda não conseguimos entender. Mas essa adoração que, quando nós oramos a Deus com muita fé e conseguimos alguma prece, por meio da prece, alguma benevolência que às vezes chamamos de milagre, não é milagre no sentido de inexplicável. Existe uma corrente de formas de pensamento, de conexão entre nós e Deus, que tem explicação. Muitas vezes nós ainda não conseguimos entender, mas não é milagre no sentido de explicável. É o nosso potencial, a nossa consciência possível de comunicação com Deus, que nos leva a conseguir essa conexão do coração da vida, que é o Pai, para esse nosso coração humano. É nesse momento que a gente está vivendo, de algumas turbulências, saindo de 2 anos de pandemia, com muita fé, quem sabe estamos na parte mais final, já numa parte mais leve, quase o mundo inteiro registrando, pelo menos quem acreditou mais na ciência, foi vacinado, sofrendo menos as consequências dessa pandemia.
Mas aí aparece esse conflito lá na Europa que aflige todo mundo, porque nós somos humanos e nós queremos, enquanto todos não estiverem bem, nós não estaremos. Nós somos seres sociais. Então essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês hoje, para pensarmos nesse plasma do bem, do plasma do amor.